Boa noite, Boa noite, professor. tudo bom com vocês? Sou a Pamela aqui. Mas a gente estava tentando entrar, só que não estava conseguindo, professora. Você está me ouvindo bem, Pamela? Estou. Ah, porque eu não estou conseguindo te ouvir muito bem. Ah, tá. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente dar início à nossa aula. Está conseguindo ver a tela de compartilhamento? Estou. Tá? Uhum. Então vamos dar início à nossa aula. Essa é uma aula bastante interessante, que gera bastante dúvidas na cabeça de vocês, que gera também bastante discussão. Então seria interessante que todos estivessem aqui, né? Mas infelizmente o quórum de alunos nessa aula tem sido pouco. Mas hoje a Pamela está aqui, né? E vamos tentar aqui levar a nossa aula, conduzir a nossa aula da melhor forma possível, de forma bem compassada, porque é um assunto um pouquinho complexo, né? Genética não é um assunto fácil. Você foi minha aluna também, não foi, Pamela, semestre passado ou não? Não, não, professora, eu entrei agora no segundo semestre. Ah, você entrou agora. Uhum. Ah, certo. Porque fui professora da sua turma no semestre passado também, na disciplina de citologia e histologia, que também é um assunto um pouquinho complicado, um pouquinho complexo, que necessita de bastante leitura, né? Uma leitura com cuidado bem apurado para que vocês possam avançar de conteúdo em conteúdo. E na genética também é assim, né? É um pouquinho complexo, mas aos poucos a gente vai aí tentando fazer com que vocês entendam da melhor forma possível. Então, hoje a nossa aula é sobre mendelismo, que será o último assunto para a nossa prova, né, da primeira verificação. Eu coloquei um trabalho para vocês lá na plataforma, avisei ao chefe de turma de vocês, ao Christian, ele repassou, deve ter repassado para vocês, né? Esse trabalho é um trabalho de pesquisa sobre as aplicações do mendelismo, tá? E tá lá tudo explicadinho para vocês fazerem e entregarem na data que eu coloquei lá. Esse trabalho valerá 3 pontos e a nossa prova valerá 7 pontos. Você viu isso lá na plataforma, Pamela? Vi Conseguiu sim, professora, vi acessar? sim. Aham, Ótimo. consegui. Então tá, então vamos ao que interessa hoje, né? Vamos ao mendelismo. O que quer dizer mendelismo, gente? Porque ah, esse conteúdo, né, da grande área da genética foi chamado de mendelismo. Mendelismo porque são regras, são normas que são baseadas nos estudos de Mendel, por isso mendelismo. Mendel é considerado aí, né, na genética como o pai da genética. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros, o pioneiro a trazer informações bem contundentes em relação ao estudo da herança, da hereditariedade, né? E o que quer dizer hereditariedade? O que quer dizer herança? Quando, digamos que vocês têm aí, né, pais riquíssimos, cheios da grana e que deixaram um testamento com uma herança para vocês. Ou seja, eles é algo que está sendo deixado, né, dos seus genitores, dos seus cuidadores para vocês. Né? Então, herança é aquilo que a gente está herdando de alguém. E quando a gente fala na questão, na parte da genética, a herança é todo aquele conteúdo, né, aquele conjunto de características que estão contidos onde? Lá no nosso material genético, né, ali nos gametas de papai e de mamãe, e que serão herdados pelos seus genitores, né, que serão herdados por nós, pelos filhos. E se um dia eu tiver filhos, eu também vou contribuir com o meu patrimônio genético, né, com parte do meu patrimônio genético
para as características do meu filho ou da minha filha. Então, por isso que nós somos parecidos com os nossos pais, né? Muitas das vezes nós somos mais parecidos com a mãe, muitas das vezes nós somos mais parecidos com o pai, às vezes a gente não tem nenhuma característica da mãe, característica fenotípica visível. Não quer dizer que não é porque nós não temos características visíveis da mãe ou do pai que nós não recebemos genes desses genitores, ok? Você já percebeu, Pamela, que tem filhos que eles parecem mais com o pai ou mais com a mãe? Sim. Sim, né? Porque muitas das vezes, por que ele se parece mais com o pai? Porque ele recebeu, né, mais genes que se expressaram do pai do que da mãe. Ou seja, os genes do pai foram mais dominantes do que os genes da mãe. E assim, ao inverso, quando eu tenho uma criança, né, um filho que é mais aparentado à mãe do que com o pai. Isso depende muito, né, dos genes que foram herdados de um e do outro e daqueles que se expressam, né, com mais afinco, digamos assim. Ok? Então, o mendelismo nada mais é do que os estudos de Mendel, né? Os princípios aí que Mendel começou a implementar no que diz respeito à herança, né? Ao estudo da herança, da transmissão das características hereditárias, ok? Então, Mendel, ele, com os seus experimentos, né, ele chegou a formular duas leis, e são essas leis que a gente vai comentar hoje, que a gente vai discutir hoje na nossa aula. A primeira e a segunda lei de Mendel, e que vai dar todo o embasamento para que a gente possa entrar lá no nosso segundo bimestre, para o conteúdo da segunda verificação, com as aplicações do mendelismo, a questão de probabilidade, todos aqueles cálculos interessantes daí que foi possível devido ao que Mendel propôs com as suas leis. Então, vamos falar agora sobre esse carinha, né? Johann Gregor Mendel. Quem foi Mendel, gente? Mendel, ele é filho de fazendeiros e desde criança, né, na convivência com os pais, ele se interessou por plantar, por criar animais, e isso foi muito importante para a contribuição que ele veio a dar futuramente, né? Então, ele aos 21 anos, ele saiu da sua cidade natal, saiu lá da fazenda e foi morar no monastério. E lá nesse monastério, ele acabou se tornando padre lá em 1847. E ele começou a se interessar muito por tentar procurar explicar, né, como as características, né, os fatores que mais para frente a gente conheceu como gene, hoje a gente conhece como gene, eram transmitidos dos pais, né, para os seus filhos, para os seus progenitores. Então isso era uma dúvida muito grande, era uma inquietação muito grande na cabeça desse jovem. Então ele começou a procurar explicar todas essas interrogações que tinham ali na cabeça dele. Muitos outros pesquisadores também tiveram essas dúvidas e tentaram explicar, mas apenas Mendel conseguiu de forma brilhante explicar esse processo da transmissão das características hereditárias. Então, Mendel estudou a transmissão dos caracteres. Quando a gente fala caracteres, o que a gente está falando, gente? A gente está falando das características, né? E essas características, elas estão intimamente relacionadas a um fator genético. Que fator é esse? Que Mendel chamou de fatores. Que fator é esse? Pamela. Professora, eu esqueci. São os genes, né? Mais tarde a gente conheceu os genes,
Então, são os fatores. Então, as características, né, o fenótipo, ele está relacionado com algo presente ali no nosso patrimônio genético, no nosso DNA, que nós herdamos dos nossos pais, esses fatores, ok? Ele publicou seu trabalho lá em 1866, porém, ele só teve o trabalho dele reconhecido em 1900, quando ele já havia morrido, né? Ele morreu em 1884, então só em 1900 que o trabalho dele foi reconhecido devido a alguns estudiosos, né, procurando referências para os seus trabalhos, conseguiram encontrar o trabalho de Mendel e aí trouxeram Mendel em evidência, né, para a evidência científica, e hoje ele é conhecido como o pai da genética. Para que Mendel pudesse estudar essas características, ele precisava escolher um modelo experimental, um organismo para que ele pudesse acompanhar as diferentes gerações desse organismo. E a gente aprendeu ainda lá na tia Raimundinha que Mendel, ele escolheu que organismo, gente? Ele escolheu as ervilhas. E o porquê ele escolheu as ervilhas? Por que ele não escolheu uma outra planta? Por que ele não escolheu um animal? Por que ele não escolheu um outro tipo de organismo? Ele até tentou fazer os seus trabalhos com outros organismos, mas sem muito sucesso devido a alguns probleminhas que foram justamente solucionados quando ele estudou as ervilhas. E quais são as vantagens que as ervilhas elas proporcionaram para que Mendel pudesse estudar a hereditariedade nesse organismo? Quais foram, gente? Uma delas é o fácil cultivo. Ervilha, ele percebeu que era muito fácil de cultivar. Ele morava lá em um monastério, né? Então lá tinham jardins. E ele começou a cultivar as ervilhas lá em jardins experimentais do monastério onde ele vivia, onde ele morava, lá em Brum. E também as ervilhas, elas são facilmente cultivadas em estufas. Posso pegar construir uma estufa, né? Colocar as ervilhas, plantar as ervilhas em vasos e ali acompanhar o desenvolvimento desse organismo. Então, era de fácil cultivo. A primeira vantagem era essa, ele não ia ter gastos dispendiosos, né, para poder realizar o cultivo desse organismo. As ervilhas que Mendel estudou são da espécie Pisum sativum, tá? São ervilhas de jardim, ok? Uma outra característica dessa planta, né, dessas ervilhas, é que elas realizam autofertilização, ou seja, endocruzamento, autofecundação. Isso aqui praticamente é sinônimo um do outro, tá? Auto, o que seria auto? Auto é quando eu mesmo faço, eu não preciso de outros elementos, né? De outros elementos para que eu possa realizar um determinado ato. Então, essas plantas, elas têm a capacidade de se autofertilizar, ou seja, de se auto-fazer bebezinho nelas mesmas. Agora, de que forma? Isso tem a ver com a sua constituição biológica, a sua constituição fisiológica. Nessa planta, na Pisum sativum, há tanto a gônada masculina quanto a gônada feminina. Quem é a gônada masculina da ervilha? São lá as anteras contendo os grãos de pólen. Tá? Então, na mesma planta, consegue me entender, Pamela? Eu tenho uma planta aqui, essa mesma planta ela consegue se reproduzir ela mesma, sem participação de outra. Por quê? Entendi. Porque ela tem as duas gônadas, a masculina e a feminina. Ela tem os grãos de pólen, que estão ali nas anteras, e tem também os ovócitos, que estão lá no ovário da planta. Tudo na mesma planta. É como se eu, Tatiane, tivesse tanto ovário quanto testículos. Tá? Se eu tivesse ovário e testículo,
os espermatozoides produzidos pelo testículo poderiam fecundar os ovócitos do meu ovário e eu não precisava de um homem para que eu pudesse gerar um bebê. Tá? Essa planta ela tem isso na sua constituição. Deu para entender? Deu, professora. Não? Então, Deu. ela tem capacidade de realizar o endocruzamento, na autofertilização. Endocruzamento é porque ela ocorre em um ambiente fechado, o endo, fechado. Autofecundação é sinônimo de autofertilização. Tá, isso tá lindo até o momento, né? A planta, a ervilha, ela tem gônada masculina, gônada feminina. Mas não bastaria ter apenas a gônada masculina e a gônada feminina para garantir que essa planta iria se autofertilizar sem a participação de uma outra planta. Para isso, ela tem uma outra característica importante, que são as suas pétalas, né? As folhas da planta, elas são bem fechadas. Tá? Essa espécie é uma espécie chamada dicotiledônia, porque tem 2 cotilédones, né? 2 folhas. E essas folhas, né, essas pétalas, elas são fechadas. Como elas são fechadas, elas não permitem que grãos de pólen saiam dessa planta para fecundar outra planta. Deu para entender, Pamela? Deu sim, professora. Então, as pétalas das flores ficam bem fechadas, impedindo que os grãos de pólen, que é o quê? O gameta masculino, entrem ou saiam da planta, né? Que ele saia e vá se amaziar com o ovócito de outra planta e que o grão de pólen de outra planta venha ali, né? Cantar de galo na planta que não é dela. Ok? Então, isso também era uma característica importante para que Mendel pudesse ter escolhido as ervilhas. Certo? Então, primeiro motivo, uma primeira vantagem importante, fácil cultivo, né? Essas plantas podem ser cultivadas em jardins experimentais ou em vasos, ali em estufa. Outra vantagem, essa espécie realiza autofertilização, realiza autofecundação, ela é capaz de fazer bebê nela mesma. Tá? O porquê disso? Porque suas pétalas são bem fechadas. Né? A pétala das suas flores ficam bem fechadas, impedindo que grãos de pólen entrem ou saiam, né? Que haja essa troca, esse fluxo de grãos de pólen entre plantas diferentes. Tá? Outra característica, as ervilhas, né? Essa espécie, piso sativo, elas podem ser reproduzidas artificialmente. Além da reprodução natural, elas se autofecundarem, Mendel poderia fazer uma reprodução artificial, como ele fez, a gente já vai ver mais à frente. Então, podem ser reproduzidas de forma artificial, de forma experimental, né? Com interferência humana, certo? Por meio de quê? De polinização, ou seja, fecundação cruzada. Como assim, professora? Como assim? Eu posso pegar uma planta X e eu tenho uma planta Y. Eu quero cruzar a planta X com a planta Y. Eu posso fazer isso. De que forma? Lembrem que a planta X e a planta Y, ambas têm gônada masculina e gônada feminina. Ambas têm anteras, né, o estame com a antera, e o ovário, e a outra também, antera e ovário. Tá? Mas eu não quero que elas se reproduzam por autofecundação. Eu quero que essa aqui, essa planta, faça bebê na outra. O que eu posso fazer? Olhem para cá. Essa planta aqui, eu vou pegar o quê? Eu vou cortar a antera dela. Antes do amadurecimento, né, Mendel, como ele sempre acompanhou o cultivo de ervilhas, ele conhece o organismo, ele consegue perceber o momento em que essa ervilha, que essas anteras se encontram com os grãos de pólen maduros.
Antes deles amadurecerem, o que Mendel fez? Ele cortava as anteras. E é lá na antera, a antera é como se fosse um pacotinho, um saquinho cheio de grãos de pólen. E o grão de pólen é o quê? Ele é como se fosse o espermatozoide, né, do homem. Ele é o gameta masculino da planta. Como eu tirei a antera, essa planta ela não vai mais poder fazer o quê, Pamela? Se autofecundar, porque não tem mais não tem mais grão de pólen dela. Ok? Cortei as anteras. Ficou só quem? A gônada feminina, o ovário. Aí a segunda planta, o que eu faço? Eu pego essa segunda planta, eu pego o grão de pólen dessa segunda planta, pego uma espécie de um pincel, né? E com esse pincel eu pego lá grãos de pólen dessa planta e transfiro para onde? Para o ovário da outra planta. E agora o que aconteceu aí? Uma fertilização, uma fecundação cruzada. Eu peguei a planta Y e cruzei com a planta X. Eu levei o grão de pólen dessa planta para o ovário da outra. E aí esse grão de pólen vai encontrar quem? O ovócito da outra planta, produzindo sementes, e aí o filhinho vai ser filho de quem? Dessas duas plantas. Deu para entender, Pamela? Deu sim, professora. Deu. E, Pamela, eu acho que o seu microfone deve estar baixo, porque eu estou te escutando assim, bem lá no fundo, bem lá no alto, bem no além. Deu sim, professora. Deu para entender. Ótimo. Então, até agora está tranquilo, né? Tá dando para entender direitinho. Tá. Certinho. Então, vamos avançar. Então, essa era uma outra vantagem, porque essas plantas, elas eram passíveis de realizar fecundação cruzada, né? Fertilização ali cruzada, polinização artificial. Mais uma vantagem aí para as ervilhas saírem na frente em relação aos outros organismos. Então, aqui nós temos um esqueminha que dá para mostrar aqui como foi que Mendel realizava tanto a fecundação cruzada como acontece a autofecundação natural, né, lá nas ervilhas. Então, olhem bem aqui, ó. Eu tenho duas plantas aqui, né, de ervilha, piso sativo. E aqui eu tenho a gônada masculina, aqui as anteras, tá? Antera aqui. É dentro desse pacotinho aqui laranjado que estão os grãos de pólen. Os grãos de pólen são os gametas masculinos. E essa estrutura aqui, ó, parecido com vaso, é quem? É a gônada feminina, é o ovário, que é dividido em estigma, que é essa porção mais superior, que é uma estrutura, um órgão extremamente pegajoso. Por que ele é pegajoso, grudento? É justamente para que quando o grão de pólen sai daqui, ele grude logo. Aí ele vai grudar e vai viajar por meio do pistilo, que é essa estrutura aqui mais tubular, até chegar lá no ovócito, né? no ovócito, dentro do ovário. Ok? Então, aqui eu tenho, né, a gônada masculina e a gônada feminina. Nessa planta também, gônada masculina e a gônada feminina. O que está acontecendo aqui, gente? Isso daqui é uma fecundação cruzada, que é um processo artificial, né? Tem interferência humana aqui. Então, Mendel pegou o quê? Uma tesoura, um estilete, algo cortante, e o que ele fez? Ele removeu o quê? Olha, remoção das anteras. Okay? Ele tirou as anteras. Pá, cortou aqui, cortou aqui. Se não tem antera mais nessa planta, o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir se autofecundar. Concorda comigo, Pamela? Sim. Sim ou não? Sim. Não tem mais antera, não tem mais aqui grão de pólen para fazer filhinho nela. Ele cortou as anteras, cortou como se tivesse tirado, cortado afora lá o órgão sexual masculino. Não dá mais para conduzir
o grão de pólen até o ovário, tá? Então, ele removeu e deixou apenas a gônada feminina. E aí, o que ele fez? Ele pegou um pincelzinho, com esse pincel, ele pegou os grãos de pólen, né? Captou aqui os grãos de pólen da antera dessa planta que continua aqui em perfeito estado. E ele fez o quê? Ó, transferiu o grão de pólen dessa planta para essa outra. Ok? E aí os grãos de pólen vão viajar até os ovócitos que estão aqui no ovário da planta. Ele vai fecundar o ovócito. E aí o que vai acontecer? A produção de filhinhos, as sementes aqui, ó. Aqui na vagem. Várias sementes. E aí, com esses filhinhos aí, ele vai deixar acontecer o processo natural. Vai plantar a sementinha, né? E aí, quando a planta crescer, ele vai deixar a planta fazer o processo de autofecundação novamente para observar a prole. O que a gente vai ver ali, como ele fez esse processo aí na primeira lei de Mendel. Mas é só para mostrar para vocês como é que ocorre a fecundação cruzada. Na fecundação cruzada, eu tenho a participação de duas plantas. Tá? Não tem mais o processo de autofecundação. Eu quero fazer um processo experimental, então é possível fazer isso removendo as anteras de uma e transferir do grão de pólen de outra para o ovário da planta em que teve as anteras removidas. Certo, Pamela? Deu para entender que é a fecundação cruzada? Deu, professora. E a autofecundação, como acontece? A mesma planta, ó, grãos de pólen da mesma planta, irão fecundar ovócitos que estão aqui no interior do ovário da mesma planta. Então, vai ocorrer um processo de autofecundação. Ela mesma vai fazer filhinho nela mesma. Certo? Então, essa é mais uma vantagem que levou Mendel a escolher a ervilha como seu organismo experimental. Certo? Outra vantagem para a escolha das ervilhas: o ciclo de vida curto, tá? Ou seja, eu preciso ter um organismo que tenha um ciclo de vida curto. Como assim? Eu não posso trabalhar com um organismo que demore, sei lá, 5 anos para chegar na fase adulta para que ele possa se reproduzir. Imagine, para eu acompanhar 2 gerações, eu vou ter que esperar em torno de uns 10 anos. Imagine se Mendel resolvesse estudar a espécie humana, gente. Como seria? Para acompanhar 3 gerações, seria necessário em torno de aproximadamente 60 a 70 anos. Concorda comigo? Então, seria inviável, né, fazer experimentos com humanos, ok? Então, a ervilha ela tem um ciclo de vida extremamente curto. Então, Mendel conseguiu acompanhar o quê? Várias gerações e ver como é que essas características elas estavam sendo transmitidas, né? Repassadas de uma geração para outra. Tá? Então, ciclo de vida curto aqui é uma vantagem também que levou Mendel a escolher as ervilhas. Ok? Outra vantagem, devido, né, a essas plantas terem um ciclo de vida curto, Mendel conseguia também observar uma prole muito grande, porque em cada processo de cruzamento, ou seja, a fecundação cruzada ou de autofecundação, Mendel conseguia obter uma prole grande, uma grande quantidade de sementes, né, uma grande quantidade de filhinhos daquela planta. Tá? Então, eu vou ter uma população grande, uma prole grande, em um tempo curto, em um tempo reduzido. Isso também era uma vantagem, até mesmo para se trabalhar a questão estatística aí, tá? Para que o trabalho dele pudesse ter um respaldo estatístico bem melhor. Outra característica, outra vantagem, na verdade, características contrastantes. O que seriam as características contrastantes?
seriam as características que ele poderia trabalhar nesse mesmo organismo, né? Características bem diferentes, por isso contrastantes. Que características são essas? Mendel pôde tem na mesma planta, na ervilha, plantas altas, de em torno de 2 metros, e plantas baixas. De 2 metros para meio metro é uma diferença grande, né? Então ele conseguia acompanhar essa característica, era uma característica bem visível a sua diferença. Outra diferença, as cores das sementes produzidas pela ervilha, tá? Essa espécie produz sementes de cor amarela e de cor verde. A textura, a forma da semente. Na mesma planta, eu tenho ervilhas de textura lisa e tenho ervilhas de textura rugosa. Na mesma planta, eu tenho a cor da flor púrpura e eu tenho a cor da flor branca. Então, são características diferentes, né, na mesma planta. Então, Mendel pôde estudar ali essas características para poder acompanhar como essas características, uma a uma, na primeira lei de Mendel, e ele acompanhou 2 características na segunda lei de Mendel, para ver como elas eram transmitidas dos pais para os filhos, né? Da geração parental para a geração filial, que ele chamou de F, né? F1 ou F2. Deu para entender até agora, Pamela? Quais são as vantagens das ervilhas? Até agora deu. Quais são elas? Fácil cultivo, o que mais? Peraí que deu branco. Autofertilização, o que mais? E essa autofertilização ela é proporcionada por qual característica fisiológica da planta? Apresentar as 2 gônadas na mesma planta, né? O ovário e as anteras com os grãos de pólen, e pelas pétalas das flores serem bem fechadas. Outra característica importante, outra vantagem, a fertilização cruzada, né? A fecundação cruzada, que pode ser realizada utilizando esse organismo. Outra vantagem, ciclo de vida curto, que é importante para quê? Porque eu posso, com esse ciclo de vida bem curto, eu posso ver várias gerações. Mendel terminou esse trabalho bem cuidadoso, extenso dele, em torno de 9 anos, 8 a 9 anos. Tá? Prole grande, a cada processo de fecundação eu consegui obter uma grande quantidade de sementes, uma grande quantidade de filhinhos. E por fim, na mesma planta, no mesmo organismo, eu consigo observar várias características diferentes, características contrastantes, que seriam importantes para que ele pudesse acompanhar essas características ao longo das gerações. Até aí tudo tranquilo, né? Podemos avançar. Nenhuma dúvida na sua cabeça? Professora, até agora sim, não, vai surgir depois. Tá, então vamos lá. Qualquer dúvida é só falar que a gente tenta sanar essa dúvida aí. Então aqui estão as características que Mendel acompanhou no seu estudo ali de transmissão das caracteres, dos genes entre os pais e os filhinhos, entre os progenitores e a progênie. Então foram 7 características contrastantes que Mendel estudou. Isso daqui a gente lembra, né, lá acho que primeiro ano do ensino médio. Então as principais características que eu até destaquei aqui para vocês foi cor da semente e a forma da semente. E a altura, né, a estatura da planta. Mas vamos olhar cada características e ver quem é dominante e quem é recessivo. E qual é o conceito, né, nesse caso de dominante, qual é o conceito de recessivo? No quesito, né, na característica, no fenótipo, forma da semente.
A ervilha pode apresentar sementes lisas, vocês podem observar aqui, que é a característica dominante. Então, lisa era a maior parte, né, a maioria das plantas apresentava essa característica ali da semente lisa. Então, isso nos faz chegar à conclusão de que essa característica é uma característica dominante, né? Que o gene para essa característica ele se expressa em detrimento do gene para a característica recessiva, que é a rugosa. Tá? Então, característica em relação à forma da semente, lisa é dominante, rugosa é recessiva. Característica fenótipo cor da semente. Qual é a cor da semente mais frequente, né? A dominante? Amarela. Qual é a recessiva? Verde. Cor da flor, quem é dominante? A cor púrpura. A cor branca é recessiva. Forma da vagem, que é o órgão onde as sementes ficam ali guardadinhas, armazenadas. Forma da vagem, a lisa, ela é dominante e a rugosa é recessiva. Cor da vagem, aqui já é o contrário no que diz respeito à cor da semente. Cor da semente, a amarela é dominante e a verde é recessiva. Na cor da vagem, a verde já tem a cor dominante e a amarela é a característica recessiva. Posição da flor, se é axial ou terminal, né? Se é axial ou se é terminal. A axial é dominante e a terminal é a característica recessiva. A altura do pé da planta. A alta é a dominante, ou seja, eu tenho mais plantas altas do que plantas baixas dentro dessa população. Certo? Deu para entender? As 7 características que Mendel acompanhou nos seus experimentos, no que diz respeito à hereditariedade, ao estudo da hereditariedade. Outra questão importante, Mendel ele precisou utilizar de conotações, né, para símbolos, conotações simbólicas, para poder fazer, né, os testes dos seus cruzamentos, as suas conclusões dos seus cruzamentos. Para isso, ele utilizava a inicial da característica recessiva. Então, nesse caso aqui, ó, no que diz respeito à forma da semente, quem é a característica recessiva, Pamela? Dominante ou lisa ou rugosa? Qual é a característica da... No que diz respeito à forma da semente, qual é a característica recessiva da semente? É a lisa ou é a rugosa? Professora, eu acho que é a lisa. Olha aqui, só você ver que é dominante aqui, recessiva. Então, a rugosa é a característica é a recessiva. Tá bem recessiva. aqui. Então, logo, para eu fazer um cruzamento, né, para eu utilizar para fazer a representação do que eu estou observando nos cruzamentos, eu vou utilizar a inicial R para essa característica. Por quê? Porque representa a inicial da característica recessiva. Mas na maioria aí das escolas, né, faculdade, até mesmo a gente vai utilizar ali aquele azão, azinho, mas só para que vocês possam estar cientes de que Mendel utilizava a inicial da característica recessiva para fazer os cruzamentos, tá bom? Porque vocês podem ver em livro aí com letras diferentes. Aqui na cor da semente, qual a letra que eu usaria então, Pamela, para fazer o cruzamento? Peraí, professora. Hã? V, né? O V de vaso, porque o verde é a característica recessiva. Então, para eu analisar a característica cor da semente, eu utilizaria a letra V, porque é a inicial da característica recessiva, V de verde, tá? Isso em português. Se eu estivesse lá nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, eu utilizaria
a inicial em inglês, né? Que é green, certo? Então, vamos avançar. Então, o que diz aí a primeira lei de Mendel? Como é que ela ficou conhecida? Ela ficou conhecida como lei da segregação dos fatores ou monohibridismo. Por que segregação dos fatores? Porque na conclusão para essa lei, Mendel ele pôde perceber, né, nos seus cruzamentos ali, utilizando uma única característica, por isso chamado também aqui ó, de monohibridismo, mono de uma, porque Mendel analisou na primeira lei uma única característica. Ele observou que cada característica é determinada por dois alelos, por dois fatores. Nós não temos um gene do pai, cromossomo do pai e cromossomo da mãe, né? A gente não recebe 23 cromossomos do pai e 23 da mãe? Cada cromossomo do pai e o cromossomo da mãe tem conjuntos de genes, certo? Então, a gente recebeu genes do pai, genes da mãe. Para cada fator, ou seja, para cada característica, cada caráter, eu tenho dois alelos gênicos, dois fatores, dois genes, que determinam a mesma característica, por isso eu chamo de alelo, tá? Então, o que seria um alelo? São formas alternativas de um único gene. Por exemplo, o gene para a cor do olho, tá? O gene para a cor do olho. Eu vou ter dois alelos daquele mesmo gene para contribuir para essa característica. A característica é cor do olho. O gene é para a cor do olho. Só que eu tenho dois alelos desse mesmo gene que irão influenciar a cor dos olhos. Certo, Pamela? Certo. E que esses fatores, né, esses alelos, eles são segregados. Eles são separados quando ocorre o processo da formação dos gametas, né? Lá nas gônadas masculinas e nas gônadas femininas. A gente viu na aula passada, você já assistiu a aula passada sobre mitose e meiose? Não, ainda não, porque ainda tem muitas aulas ainda que estão um pouquinho atrasadas, que eu estava com problema. Ainda estou de vez em quando com problema de acessar. Certo. Assim que você tiver um tempinho, entre no portal e assista, tá? Lá na meiose, a gente tem... a meiose é o processo para a produção de gametas. Tem uma célula diploide que irá se dividir duas vezes, na meiose 1 e depois na meiose 2, para formar os gametas com a metade do número de cromossomos da célula germinativa lá. Tá? Então, esses fatores gênicos, né, eles são separados durante a formação do gameta, lá no processo meiótico. Ok? Então, Mendel percebeu que cada característica é determinada por dois fatores, certo? Esses dois fatores, eles contribuem para essa característica. Então, Mendel cruzou plantas puras na primeira lei de Mendel para chegar a essa conclusão, tá? Ele cruzou plantas puras e analisou uma única característica, por isso eu chamo de monohibridismo, porque eu estou falando de uma única característica. Característica daquelas que a gente viu no slide anterior, chamada de características contrastantes. Por quê? Porque são características que eu consigo visivelmente observar a diferença entre elas. Verde, amarela, alta, baixa, vagem lisa, vagem rugosa. São características que eu olho e já consigo perceber. Tá? Então, ele analisou as características contrastantes nas proles em F1. Esse F1 vem de filial, tá? Filial vem de filhos, ou seja, a prole das plantas que ele cruzou. Na geração F1, a gente vai ver já no slide posterior, ele encontrou plantas híbridas. Quando você ouvir
híbrida. Híbrido vem de cruzamentos de plantas puras, tá? Porque a híbrida, ela é sinônimo de heterozigoto, tá? Eu peguei uma planta pura amarela, com semente amarela, e cruzei com uma planta pura de semente verde. E aí, ele obteve, na geração filial 1, ele obteve o quê? Todas as plantas amarelas, tá? Então, cruzou a amarela com a verde, ele obteve 100% de plantas amarelas na geração filial 1. Ok? Ou seja, algo ali na planta amarela, que depois ele percebeu, né, utilizando as conotações, que era um fator, um dos fatores dos dois que determina a característica, estava predominando em relação aos fatores da planta verde. Ou seja, a planta pura amarela, ela apresentava alelos dominantes. E a verde apresentava alelos recessivos, que não se expressavam. Certo? E aí ele pegou os descendentes da geração F1 e cruzou, deixou ocorrer o processo de autofecundação. Ah, nem precisou fazer fecundação cruzada, deixou elas se autorreproduzirem, pegou as sementes, plantou e foi observar esses indivíduos, essa geração. E o que ele observou? Ele observou uma proporção que é bem classicamente conhecida aí, né? Ele conseguiu ver tanto plantas amarelas quanto plantas verdes. As plantas verdes que tinham sumido na primeira geração reapareceram na segunda geração, na geração F2, quando ele cruzou F1 com F1. Tá? Então, o que ele percebeu na primeira lei de Mendel? O que diz a primeira lei de Mendel? Que cada característica, cada fenótipo, ou seja, a cor do cabelo, cor dos olhos, a cor da pele, a estatura, tá? Cada característica nossa, cada característica lá da planta é determinada por um par de fatores. Quem é esse par de fatores? São alelos do mesmo gene, certo? Por um par de fatores, ou seja, genes, os quais são separados durante a formação dos gametas. Esses genes, no organismo, eles convivem juntos, mas, né, na produção dos gametas, lá nas nossas células germinativas, esses alelos do gene, eles se separam. Cada um vai para um gameta. Certo, Pamela? Quando é que esses fatores eles vão voltar a conviver, digamos assim? Quando houver o processo de fecundação. Quando o meu ovócito um dia for fecundado por um espermatozoide, aí vou voltar a ter uma célula com 2 fatores para cada característica. Então, cada característica ela é determinada por um par de fatores. Quem são os fatores? Alelos de um único gene, tá? Os quais são separados durante a formação dos gametas, indo um par de cada fator, tá? Indo um fator, ou seja, alelo gênico, do par para cada gameta. Eu tenho par na hora da meiose, cada um fator do par vai para gametas diferentes. Logo, os gametas eles são puros. Por que eles são puros? Porque eles apresentam um único fator de cada gene. Isso é o que diz a primeira lei de Mendel. E como foi que ele chegou a essas conclusões? Cruzando plantas puras amarelas com plantas puras verdes. Aí eu acho que pode estar acontecendo aí uma interrogação na sua cabeça, na cabeça de vocês. Mas, professora, como é que ele sabe que a planta é pura? E o que é pura? Pura é uma planta homozigota, ou seja, é aquela planta que
por mais que ela passe por várias gerações, sempre vai gerar plantas com aquela mesma característica. Como é que ele fez para obter as plantas puras? Ele pegou uma planta amarela, isolou essa planta amarela e deixou essa planta amarela se autofecundar, aquele processo lá da autofecundação que a gente conhece devido às características fisiológicas dessa planta. Deixou ela se autofecundar. Na primeira geração, ele observou que tinha apenas plantas amarelas. Primeira geração. E aí ele deixou essa geração formada se autofecundar também. Quando essa geração se autofecundou, ele pegou as sementes, plantou e observou que a prole também era 100% amarela. E assim ele fez durante 7 gerações. Se durante 7 gerações não aparecesse uma planta verde, qual é a conclusão que ele tem, Pamela? Que aquela planta ela é pura para aquela característica. Ela só contém alelos, fatores gênicos para aquela característica, para a característica amarela. Oi, Christian, boa noite, seja bem-vindo à nossa aula. Deu para entender, Pamela? Deu, professora. É assim que ele obteve plantas puras para as características que ele quis estudar. Como é que ele fez com a planta verde? A mesma coisa, pegou a planta verde, deixou ela se autofecundar por 7 gerações. Se durante essas 7 gerações não aparecesse uma planta amarela, ele sabe que aquela planta só tem alelos gênicos, só tem genes para a característica verde, certo? E aí, Mendel, já tendo essa segurança, né, de que a planta amarela, que ele tem um grupo de plantas amarelas puras e de que ele tem um grupo de plantas verdes puras, o que ele fez? Cruzou a amarela pura com a verde pura. Certo, Pamela? Certo. Vamos ver o que aconteceu. Olha aqui. No caso aqui, nós temos um esqueminha. Eu falei aí, fiz todo essa abordagem com a cor da semente, tá? Mas vamos ver aqui um exemplo com relação à estatura da planta. Então, aqui eu tenho uma planta alta pura. Por que pura? Porque eu deixei ela se autofecundar por 7 gerações, né? Eu obtive 7 gerações e sempre gerava plantas altas. E aqui também a ervilha de baixa estatura pura, porque eu deixei também autofecundar por 7 gerações, né? Se reproduzir por 7 gerações e não apareceu nenhuma planta alta. Então, eu tenho pura alta com pura baixa. Então, cruzamento entre ervilhas altas e ervilhas baixas. Quando eu cruzei essas plantas com essa característica diferente, eu chamo de P porque é a geração parental, são os pais, papais. E aí eu fui observar quem? Os filhinhos, primeiros filhos. E os filhos nasceram o quê, gente? Todos altos. Toda a prole híbrida, por que híbrida, gente? Híbrida porque é um resultado de plantas puras. Por isso é híbrida, uma mistura de alelos diferentes, né? Dominante e o recessivo. Toda a prole é híbrida. Toda a prole foi heterozigota. O que a Mendel ficou pensando? O que aconteceu para não nascer nenhuma planta baixa? Sumiu a característica para a planta baixa. E aí ele deu continuidade ao experimento. O que ele fez? Todas as plantas em F1 nasceram o quê, gente? Altas. Ele deixou com que essas plantas se autofecundassem. Deixa elas aí se autofecundarem, fazerem bebezinhos nelas mesmas, tá? Ou seja,
eu vou obter o quê? Uma prole de F1 cruzando com F1. Já que ela está se autofecundando, eu tenho ela produzindo prole, né, de uma autofecundação, ela se reproduzindo por si própria. Ah, então, F1 com F1. Então, a prole híbrida, ela é autofecundada. E aí, o que ele observou na geração F2, ou seja, nos filhinhos 2, que são resultados do cruzamento da geração de descendentes da geração F1, né? O que ele observou? Que 787 plantas eram altas e que 277 plantas eram baixas. Se você somar 787 mais 277, vai dar esse total aqui, ó, 1064. Se você pegar 1064 e dividir por 4, vai dar quanto? Façam, eu vou fazer esse cálculo aqui, para que vocês possam ver aqui na prática a proporção aí que ele chegou. Vou fazer aqui. 1064 dividido por 4. Sabe quanto deu? 266. Tá? 266 não é aproximadamente uma das partes, das 4 partes? Sim, né? Olha, aproximada aqui 277. Se eu pegar 266 e multiplicar por 3, eu vou ter 798, que é aproximadamente aqui a quantidade de plantas altas. Então, qual foi a proporção aproximada que Mendel chegou no que diz respeito à proporção fenotípica, né? Fenótipo, estou falando de características visíveis. Ele chegou numa proporção de aproximadamente, gente, 3 para 1, né? 3 partes de plantas altas para uma parte de plantas baixas. Então, todas as vezes que ele fazia isso, não apenas para a característica, para o caráter, estatura da semente, mas para a cor da semente, para a textura da semente, né? Lisa ou rugosa, para a cor da flor. Todas as vezes, Mendel encontrava essa proporção na geração F2. Sempre cruzando, né, as características puras, as plantas com características puras, que vocês já sabem como a gente chega, por meio, né, de um acompanhamento de autofecundação por 7 gerações, sem aparecer plantas diferentes. Até aí tranquilo? Christian, tá aí? Estou, professora. Deu para entender, Pamela? Deu, professora. Então, mais uma vez aqui, ó, cruzamento da geração parental, plantas puras. Então, aqui eu tenho uma planta homozigota, né, para característica aqui alta, e uma homozigota para característica baixa. Cruzei, eu tive a híbrida, a heterozigota 100% alta. Peguei e cruzei esses indivíduos, né, provenientes do cruzamento da geração parental, e eu obtive o quê? Uma proporção de 3 para 1 de plantas altas para uma parte de plantas baixas. Então, aqui Mendel conseguiu, né, depois de pular uma geração, ele observou novamente o quê? A característica baixa. Olha aí, surgiu de novo uma planta baixa. E aí ele foi tentar, por meio de conotações, né, simbólicas, demonstrar o que estava acontecendo, certo? Então aqui, ó, foi uma das formas dele demonstrar a constituição genotípica, né? O que tinha ali de fator, que ele chamou de fator, né, que são os genes, e uma planta e a outra. Então, a planta amarela, aqui agora a gente está falando de semente, tá? Lá a gente viu a característica e a estatura, mas vamos ver aqui um exemplo com a cor da semente.
Ele pegou plantas puras com semente amarela, que ele chamou de azão pura, e ele cruzou com plantas com semente verde, que ele chamou de azinho. Cruzando azão com azinho, vai dar 100% o quê, gente? Azinho. Tá? E aqui eu só simplifiquei, mas a gente pode fazer aqui. Ver aqui. Olha aqui. Azão com azinho dá o quê? Azão, azinho. De novo esse azão com outro azinho. Azão, azinho dá o quê? Também azão, azinho. Esse aqui agora, azão com azinho dá o quê? Azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Então, todos os descendentes dos pais, né, da geração parental, são do tipo azão, azinho, certo? Ok? E esse azão, azinho, gera indivíduos com semente de que cor? Amarelo ou verde? Amarelo. Por isso o Mendel disse, né, chegou à conclusão de que a planta amarela apresenta o quê? Alelos dominantes. Certo? Que mesmo na coexistência com o alelo da planta verde, ele se expressa em detrimento do alelo que ele chamou de recessivo, né? O alelo latente, o alelo que não está conseguindo expressar a característica em uma única dose. Então, um dos conceito para um alelo recessivo é aquele que não se expressa quando está em dose única, ele só se expressa em dose dupla. Ok? E o alelo dominante, ele se expressa mesmo em condição única, e mesmo em única dose. Tá? Bastou um azão aqui para que a planta tivesse sementes amarelas. Certo, gente? Certo. Isso aqui é a geração F1. Então, ele pegou a geração F1, ó, os indivíduos da geração F1, e cruzou, né? Deixou se autofecundar. Azão azinho com azão azinho. E aí, o que ele observou, gente, na geração F2? Isso daqui é a geração parental. Aqui é a F1, geração filial 1. E aqui é a geração filial 2. Quando ele cruzou os elementos da geração F1, ele observou o quê? Uma proporção de 3:1 de plantas amarelas e verdes. 3 para amarela, 3 partes, né? 3/4 amarela e 1/4 de verde. Certo? Essa é a proporção fenotípica. E ele conseguiu, com essa conotação, utilizando esses símbolos, fazer uma proporção genotípica, né? Quando eu falo de genótipo, eu estou falando da constituição gênica, que irá determinar aquela característica. Então, o que ele observou na proporção genotípica? Que 1/4 dos indivíduos apresenta o genótipo azão. Tá? 2/4 dos indivíduos apresenta a proporção o quê? O genótipo azinho. E 1/4 apresenta o quê? O genótipo azinho. Então, 1:2:1. Tá? 1/4, 2/4 e 1/4. Certo? 25%, 50%, 25%.
Na proporção fenotípica, 75% amarelas para 25% verdes, tá? São formas de você representar. Tudo bem, gente? Facinho ainda, até agora, né? Sim ou não? Sim, professor. Ah, isso daí vocês viram no ensino médio. Mais uma forma aqui de vocês entenderem, para que a gente possa fixar aí a primeira lei de Mendel. E o que diz mesmo a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores ou monohibridismo. Por que monohibridismo? Porque Mendel analisou uma única característica de cada vez para poder acompanhar ali a transmissão dos genes, né, dos caracteres. E segregação, porque Mendel disse que esses fatores juntos, né, cada característica é determinada por um par de fatores, mas que esses fatores eles se separam. Onde? Eles dão adeus um para o outro. Lá no processo de formação dos gametas, lá na meiose, né, que acontece nas gônadas masculinas e femininas, as células germinativas. Então, mais uma vez aqui, ó, gente, progenitores, geração P, né? Progenitores, geração parental. Aqui eu tenho plantas com ervilhas amarelas cruzando com plantas puras verdes. Porque o V, Pamela, que você está desde o início da aula, porque o V é a inicial da característica recessiva verde. Tá? Por isso estou usando o V aqui. Então, quando eu cruzei a amarela com a verde pura, eu tive uma prole 100% amarela. Logo, 100% Vzão, Vzinho. Esse organismo aqui, ele só forma gametas do tipo V, né? Ele sempre vai doar V. E esse aqui, esse organismo puro, só vai formar gametas Vzinho. Concordam comigo, meninos? Sim. Só gera Vzinho, esse aqui só gera Vzão, tá? Então, eu vou ter 100% na geração filial 1, Vzão, Vzinho, ou seja, organismos heterozigotos, ou seja, híbridos, que foram resultados de quê? Do cruzamento de indivíduos puros. Então, o gameta de cada um é 50% Vzão, 50% Vzinho. Aí eu vou autofecundar, olha, fiz aqui numa notação chamada de quadrado de Punnett, que isso vocês vão trabalhar lá no trabalho de pesquisa que eu passei para vocês, tá? Vocês vão ver lá o quadrado de Punnett. Então, aqui, ó, os gametas masculinos, no quadrado de Punnett, eles ficam em cima, e os gametas femininos ficam na coluna, tá? Masculino na linha, feminino na coluna. Aí eu vou fazer o cruzamento, certo? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Tá? Porque aqui está 1/2, porque está meio, e aqui está meio também. É porque é a proporção do gameta que é formado. Tá? 50% Vzão, 50% Vzinho. 50% Vzão, 50% Vzinho, metade. Então, Vzão, 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 Vzinho, ó. Vzinho, Vzão. Eu coloco o Vzão na frente porque ele é o dominante. E Vzinho, Vzinho. E aí, Vzão, Vzão dá a característica o quê, gente? Amarela. Amarela. Por isso que foi pintadinho aqui de forma didática de amarelo. Por que apareceu um quarto aqui? De onde saiu esse um quarto? Quem pode me falar aí? De onde saiu esse um quarto? Da multiplicação aqui, da proporção de cada um dos gametas. Ó, meio com meio não dá um quarto? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, daí que surgiu um quarto. Daqui que surgiu um quarto, daqui que surgiu um quarto, daqui que surgiu um quarto. Certo? E aí aqui, ó, Vzão, Vzinho. Por que tá amarelo? Porque o Vzão, ele é dominante. Então, basta ter um alelo dominante para planta expressar a característica. Aqui, Vzão, Vzinho também. E aqui, Vzinho, Vzinho tá verde por quê? Porque eu tenho um indivíduo com alelos recessivos.
Então, a característica recessiva ela só se expressa quando esses alelos estão em condição dupla. Certo, gente? Proporção genotípica esperada. Então, eu tenho 1/4 de quê? De vezão-vezão. Ó, 1/4 de vezão-vezão. Certo? 2/4 de vezinho-vezinho. Ó, 1/4 mais 1/4, 2/4. 2/4 é a mesma coisa que meio, que 50%, tá? 1/4 mais 1/4 não dá 2/4? Eu simplifico por 2 em cima e embaixo, vai dar 1/2. Vai dar metade, tá bom? E 1/4 de vezinho-vezinho. Proporção genotípica. E a proporção fenotípica, eu olho para característica. Fenotípica é aquela característica que na maioria é aquele elemento que na maioria das vezes eu consigo ver. Mas o fenótipo eu sempre consigo ver, gente? Vocês acham? Não, né? Tem características que são visíveis, cor dos olhos, cor da pele, mas tem fenótipo que não é visível, que eu não consigo ver. Eu não consigo ver ali o meu tipo sanguíneo, tá? Eu consigo perceber, saber o tipo sanguíneo fazendo lá um teste de tipagem sanguínea, utilizando um antígeno, né, para reagir lá um anticorpo para reagir com antígeno específico lá na minha amostra sanguínea. Tá? Eu não consigo ver o meu tipo de hemoglobina. Tá? Então, tem características que não são visíveis a olho nu, mas a maioria delas é visível a olho nu. Eu chamo de fenótipo, que é o quê? Fenótipo é a expressão da informação que eu tenho no gene. Genótipo é a constituição genotípica. O fenótipo é o produto do gene. Nem sempre o produto do gene eu enxergo. Certo? Então, aqui é um fenótipo que Mendel conseguiu ver. Tá? Então, 3 partes, né? Proporcionalmente foram de organismos de plantas com semente amarela e uma parte de plantas verdes. Tranquilo, né, gente? Primeira lei. Então, quais foram as conclusões da primeira lei de Mendel? Primeira conclusão, o princípio da dominância, que as características, ou seja, os fenótipos, eles são determinados por fatores. Quem são os fatores, Pamela e Christian? São os genes, tá? Cada gene, ele tem 2 alelos, certo? Que é o dominante, que é o expresso, e o recessivo, que é o latente, ou seja, aquele que não é expresso porque o dominante não deixa. Tá? Ele é mascarado, a sua expressão é mascarada pelo alelo dominante. Outra conclusão, formas dominantes e recessivas do mesmo gene são chamadas de alelos. Tá? Então, quem são alelos? São formas alternativas de um mesmo gene. Ok? Então, eu tenho para o mesmo fator, para o mesmo gene, cada gene eu tenho 2 alelos. Certo, gente? Para cada gene, para cada caráter, eu tenho 2 alelos. Tá? Que é o mesmo gene, tá? É o mesmo gene, porém que pode, né, apresentar ali expressões diferentes. Tá? Um pode ser dominante, o outro pode ser recessivo. Mas ambos vão determinar uma mesma característica. Certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que fazendo uma analogia, o gene seja uma blusa. Eu posso ter blusas de diferentes cores, certo? Posso ter blusa verde, blusa amarela, blusa rosa, blusa azul, tá? Então, eu tenho dessa mesma característica que é a blusa, várias variáveis, certo? Mas essas variáveis são de uma única característica que é a blusa. Ok?
Deu para entender mais ou menos? Então, os alelos, eles são formas de um único gene, formas alternativas de um determinado gene, tá? O gene pode ser dominante, o outro recessivo. Outra característica foi o princípio da segregação, né? Que em um heterozigoto lá, que vocês viram plantar os descendentes da geração parental, né? A geração filial 1, eu tinha todos heterozigotos, certo? Então, num heterozigoto, 2 alelos diferentes de um gene, né? Já que tem o azão, o azinho, o dominante e o recessivo, eles segregam-se um do outro, eles vão se separar. Em um momento, eles vão se separar. Durante a formação dos gametas. No gameta, eu não tenho um alelo de cada gene? Sim, né? Nós somos formados por um alelo do pai e um alelo da mãe, que estão nos cromossomos homólogos. A gente não recebe o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe? Que são reconstruídos na fecundação? Tá? Então, durante lá a formação dos gametas, esses fatores se separam, esses alelos, e eles só vão se juntar na fecundação de novo, ok? Cada linhagem parental, ou seja, cada organismo, cada produto de um cruzamento, leva 2 cópias do mesmo gene, concordam comigo? Só o gameta que vai ter uma única cópia. O organismo, ele vai ter 2 cópias do mesmo gene, tá? Sendo que o indivíduo ele pode ser homozigoto. Quando é que ele vai ser homozigoto? Quando ele tem alelos iguais do mesmo gene. Alelos iguais do mesmo gene. Por exemplo, lá pura para a característica amarela. Não era azão, azão? Não era, gente? Azão, azão? Sim. Para amarela. Então, eu tenho azão, azão. Não são iguais? São. Iguais, né? O mesmo gene? Sim. Para a característica semente amarela. Então, ele é homozigoto dominante. Certo? A verde é homozigota também, né? Azinho, azinho. Sim. Mas é homozigota recessiva. Agora, o indivíduo ele não pode ter um alelo dominante e um recessivo? Pode. Pode, né? Quando ele tem alelos diferentes do mesmo gene, o gene que determina a cor lá da semente que a gente viu, eu chamo de heterozigoto. Então, heterozigotos são alelos diferentes de um mesmo gene. Deu para entender? Deu. O homozigoto eu chamo de puro e o heterozigoto eu chamo de híbrido, porque ele tem alelos diferentes. E o outro puro porque ele tem alelos iguais. Logo, sempre vai expressar a mesma característica. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam aqui. Vamos exercitar a primeira lei de Mendel. Olhem aqui, quero que vocês participem, tá? Cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho. Os descendentes serão? Como é que serão os descendentes, gente? Façam aí de cabeça. Estão fazendo? Sim. Chegaram a alguma conclusão? Vamos fazer então aqui junto comigo. Vezão, vezinho, cruzando com vezinho, vezinho. Vamos ver os descendentes. Falem comigo aí. Vezão com vezinho dá o quê? Vezão. Vezão e vezinho. Vezão com vezinho dá o quê? Vezão. Vezão e vezinho. Vezinho. Então, eu pego esse vezão, cruzo com os dois, depois eu vou pegar o vezinho e cruzar com os dois também, tá?
Então, Vzinho com Vzinho dá o quê? Vzinho, Vizinho. Vzinho. Vzinho com Vzinho dá o quê? Vzinho, Vzinho. Então, qual foi a proporção genotípica? PG, proporção genotípica. Primeira genotípica. A questão, ela quer proporção fenotípica, né? Mas vamos ver a genotípica? Qual é a proporção genotípica aqui? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Eu tenho 2 quartos, né? 2 partes de 4 partes. 2 quartos de 4 partes é a mesma coisa que metade, né? 50%. Certo? Eu tenho 2, né? 2 quartos é meio. Para também 2 partes, né? Proporção de 2 para 2. Ou 1 para 1, porque se eu simplificar isso daqui vai ficar meio, não vai? Vai. Não vai ficar meio? Então pode ser, eu posso representar 2 para 2 ou 1 para 1, ou seja, 50%, 50%, proporção genotípica. E a fenotípica? Mesma coisa, né? Eu vou ter o quê? 50% de plantas amarelas e 50% de plantas Verdes. verdes. Qual é a alternativa correta? Letra C. C. Letra C de C. casa. Tá? Alternativa correta, 50% Vzão, Vzinho, que representa plantas com sementes amarelas, e 50% Vzinho, Vzinho, que representa plantas com cores, com sementes de cores verdes. Professora? Segunda questão. Se cruzarmos 2 gatos, sendo ambos heterozigotos, representado pelo genótipo gamético, genótipo aqui, constitucional de azão-azinho. Obteremos o que, gente? Como serão os descendentes? Se cruzarmos 2 gatos, sendo ambos heterozigotos, híbridos. Como é que eles vão ser? Quem prestou atenção na aula já dá o resultado de cabeça. A gente acabou de fazer esses cruzamentos lá. O resultado da geração F2, né? O cruzamento do F1 para gerar o F2. Qual é o resultado da geração F2 na primeira lei de Mendel? Tá, vamos cruzar então aqui. Azão, azinho, vezes azão, azinho. É só vocês fazerem, se tiver bagunçado e não conseguirem fazer de cabeça, é só fazer aqui, ó. Vai dar o quê, gente? Azão, azão, né? Azão, Azinho. azinho. Azinho, azão. Vou colocar na frente o azão, tá? Dominante. E aqui azinho, azinho. Foi a proporção aqui? 3 para 1. 1, 2, 3. Olha aqui, apenas indivíduo azão, azão? Não, a gente teve tanto azão, azão quanto apenas indivíduo azão, azinho, a gente teve tanto azão, azinho quanto azão, azão, quanto azinho, azinho. Então não pode ser a letra A. Letra B, vamos analisar. Indivíduos azão, azão e azão, azinho na proporção de 3 para 1, tá certo isso? Não. Eu tenho uma proporção de 3 de azão para 1 de azinho? Não, né? Eu não tenho 3 de azão, eu tenho apenas 1. Então não pode ser a B. C. Indivíduos azão, azão e azão, azinho na proporção de 2 para 1, tá certo? Não. Errado. Não, né? Não tive 2 de azão e 1 de azinho. Eu não tive só esses indivíduos, eu tive
heterozigoto também. Então, quem foi que sobrou? E está perfeitamente tudo bonitinho? Letra D. Indivíduos, tanto azão, né? Quanto azinho, quanto azinho, na proporção. Agora, vamos analisar a proporção. De 1, na ordem, ó, respectivamente. De 1 para azão, para 2 para azinho, ó, 2, para 1 azinho. Alternativa correta, a letra D de dado, tá? Alternativa D. Até aí, tudo tranquilo? Tá fácil? Sim. Professora. Então, vamos para a próxima. Olha essa daqui. Em urtigas, o caráter denteado das folhas domina o caráter liso. Tá? Então, tem duas características aqui. Tá? De um mesmo gênero. O caráter denteado domina o caráter liso. Né? Duas variações do mesmo gênero. Numa experiência de polinização cruzada, foi obtido o seguinte resultado: 89 denteadas e 29 lisas. A gente sabe quem é o caráter dominante. Qual é a característica dominante? As folhas denteadas, tá? Domina o caráter liso. Liso é a característica recessiva. A provável fórmula genética dos cruzamentos é essa proporção 89 para 29. Lembra que proporção para vocês? 1 para 2 para 1, 3 para 1, 1 para 3. Qual é a proporção que lembra? Isso lembra uma proporção, gente, de 3 para 1. Tá? É só pegar 89 mais 29 e dividir por 4, vocês vão saber quanto é uma das partes. Como vai se aproximar de 29. Vou fazer aqui. 89 mais 29 dá 118. 118 dividido por 4 dá 29,5. Tá? Então, uma parte para 3 partes. Agora eu multiplico aqui, ó, 29,5 vezes 3, que dá 88,5. Então, eu tenho uma proporção de quê, gente? 3 denteadas para 29 lisas. Qual é a fórmula genética que me dá essa proporção? Quando eu cruzo o quê? Quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos. Tá? Lembra lá a lei de Mendel? Os puros gerando 100% o quê? Híbridos, heterozigotos. Quando eu cruzo os heterozigotos, eu reapareço com a característica recessiva. Certo? Então, quer ver como é isso? A alternativa correta, a letra C. Tá? Se eu cruzar Dzão com Dzinho, com Dzão, Dzinho, vai dar o quê, gente? Uma proporção de 3 para denteada, que é a dominante, para 1 liso. Certo, gente? Deu para acompanhar o raciocínio? Deu. Deu? Então, 3 para 1. Então, a dominante é a denteada. É aquele resultado lá. Azão, azinho, azinho, azinho. Ou, no caso aqui, está utilizando o D, né? Só fazer com o D. Vamos, para finalizar nossa aula, falar sobre a segunda lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel é aquela lei da segregação dos fatores, né? Característica determinada por 2 fatores que se separam durante a produção dos gametas. Chamado de monohibridismo porque eu analisei uma única característica. Aqui, na segunda lei de Mendel, Mendel foi analisar 2 características por experimento. Tá? Por isso chamada de hibridismo. Então, ele analisou 2 genes. Que essa lei foi chamada de lei da distribuição independente ou de hibridismo, por quê? Porque ele cruzou plantas puras para 2 características e analisou as características contrastantes, aquelas 7 características, né? Cor, textura da semente, cor da flor e por aí vai. Nas proles F1, que é a prole híbrida, e na F2, que é o cruzamento
das F1, né? F1 com F1, as híbridas cruzando e foi analisar o resultado. Qual foi a conclusão dessa lei? Que alelos de genes diferentes, ou seja, alelos dos genes diferentes, né, de uma característica e de outra, eles se distribuem lá na formação dos gametas de forma independente, tá? Uma vez que os cromossomos homólogos, eles podem se organizar de formas diferentes, de formas variadas lá na metáfase da primeira divisão meiótica. Então, os alelos de genes diferentes, na hora da segregação lá dos cromossomos homólogos, eles podem se separar de forma independente. Um não vai depender do outro, ok? Vamos tentar entender aqui essa bagunça aqui, tá? Só lembrando que ele usou o quê, gente? Duas características agora aqui, tá? Eu tenho agora sementes lisas e amarelas. Lá eu estava analisando o quê, Pamela e Christian? A altura, uma única característica, ou a cor da semente, ou a textura da semente. Agora a Mendel ousou e agora ele foi analisar plantas puras, lisas e amarelas, e plantas puras, rugosas e verdes. Como ele obteve essas plantas puras, cruzando esses organismos por 7 gerações e observando a presença apenas com essa característica. Então aqui, ó, esse progenitor aqui, ele vai gerar gametas de que tipo, gente? Gametas Rzão Vzão, né? Por quê? Porque ele vai doar para essa característica aqui, para a textura da semente, apenas o Rzão, e para a cor da semente, apenas o quê? Vzão. E esse aqui vai doar apenas Rzinho e esse aqui apenas Vzinho. Tá? Isso vai formar gametas desse tipo. Então, lá em F1 eu vou obter o quê, gente? Plantas 100% o quê? Heterozigotas. Plantas 100% Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Ou seja, plantas lisas, amarelas. 100% de F1, as plantas foram lisas e amarelas. Deu para entender? Deu. Deu? Porque eu tenho plantas puras sendo cruzadas, ó. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Todas as plantas terão esse genótipo aqui. Certo? Aí agora, Mendel pegou os organismos, né, da geração F1 e cruzou entre si, assim como ele fez lá para uma única característica, mas agora com duas características. E o que ele observou? Olha, aqui está o resultado do cruzamento dele. Tá? Então, aqui eu tenho todos os gametas formados pelo indivíduo masculino e todos os gametas formados pelo representante feminino desse cruzamento. Tá? Como é que eu obtenho esses gametas? É só fazer o cruzamento aqui, ó. Rzão Vzão, Rzão Vzinho, Rzão Vzão, Rzão Vzinho, Rzinho Vzão, Rzinho Vzinho. Como o outro indivíduo também é heterozigoto, eu vou ter também a mesma constituição gamética, tá? Acompanhe aqui comigo. Rzão Vzão, certo? Rzão Vzinho, Rzinho Vzão, Rzinho Vzinho. Deu para entender ali? Mais ou menos. Então agora eu vou cruzar esses gametas. Olha aqui. Como é que fica esse primeiro indivíduo aqui, ó, cruzando aqui, ó? Rzão, Rzão, certo? Vzão, Vzão. Aqui, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Rzinho, Rzão, Vzão, Vzão. Desculpa, Rzinho, Rzão. Rzinho, Rzão. Só que o Rzão foi para frente, tá? E aqui, Rzinho, Rzão, coloquei o Rzão na frente, e aqui, Vzinho, Vzão. Certo? E assim foi feito para todos os gametas, tá? Eu fui cruzando todos os gametas, para ver como seriam os descendentes. E agora eu quero que vocês, a gente vai ver aqui, como seriam os descendentes de alguns.
Esse indivíduo aqui, como é que ele vai expressar as características? Ele seria como? Rzão é dominante para o quê? Para a textura de cor. Desculpa, para a textura lisa ou textura rugosa? Esse indivíduo vai apresentar a textura lisa. Tá? Olha aqui, sementes lisas e amarelas. O Rzão representa a característica lisa e o Vzão a característica amarela, certo, gente? Certo. Certo. Então, esse indivíduo, ele tem a semente com textura lisa e de cor amarela, tá? Ele é dominante. Totalmente homozigoto dominante, tá? Rzão, rzão, Vzão, Vzão. Esse indivíduo aqui, como é a textura da semente dele? Amarela ou... Desculpa, lisa ou rugosa? Lisa. Lisa, né? Porque eu tenho aqui o Rzão, já sei que é lisa. Basta ter um Rzão. E a cor, que cor tem? Amarelo ou verde? Verde. Amarela, Cristo. Olha que o Vzão determina a característica amarela, tá? Por que eu uso V? Porque o V é a inicial da característica recessiva de verde, tá bom? Mas ele determina a característica amarela, o Vzão. Aí, como é que ficou a proporção agora fenotípica para esse cruzamento agora usando duas características? Como é que ficou? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lisas e amarelas, tá? Porque basta ter o Rzão e o Vzão para ter as características dominantes, lisas e amarelas. Ok? Quantas lisas e verdes, gente? 3, 16 avos. Por que esse 16? É o número total. Lembra lá do monohibridismo? Eu tinha uma parte do total que era 4, certo? Aqui eu tenho o quê? Um total de 16. Tá? Então, 9, 16 lisas amarelas, 3, 16 avos lisas e verde. Bora, vamos observar se é lisa e verde mesmo. Olha. Lisa, verde, vezinho, vezinho. Tá? Basta ter um Rzão para ser lisa. E aqui, vezinho, vezinho. Rzão, lisa, vezinho, vezinho. Concordam comigo? Então, uma proporção de 3, 16 avos de lisa verde. Uma proporção também de 3, 16 avos de rugosa amarela. Vamos ver aqui, ó. Está representada em laranja. Rzinho, Rzinho são os alelos para o caráter recessivo. Quem é o caráter recessivo? Liso ou rugoso? O rugoso. Então, essa planta aqui é rugosa amarela. Olha o Vzão aqui. Vzão determina a característica amarela. Essa daqui, ó. Rugosa amarela também, tá? Ela apresenta os alelos homozigotos recessivos para a característica rugosa e heterozigoto para a característica cor da semente, no caso amarela, porque basta ter aqui o Vzão. E essa daqui também, ó, Rzinho, Rzinho, rugosa, Vzão, Vzinho, cor da semente amarela, tá? Porque basta ter um Vzão para expressar a característica dominante. Certo, gente? Eu não? Vamos olhar de uma forma diferente. Vamos olhar aqui a característica. Porque aqui muitas letras, né, pode confundir vocês, mas vamos olhar de novo de forma diferente aqui, ó. Ele cruzou plantas de semente amarela e lisa, ó, amarela e lisa, com plantas contendo sementes verde rugosa, certo? A amarela lisa é representada Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, pura, tá? E os alelos são todos iguais. E aqui a rugosa também pura, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, característica recessiva. Ele cruzou os puros
obtendo indivíduos todos 100% amarelos com a semente lisa, tá? Amarelo liso. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Certo? E aí ele cruzou esses heterozigotos e ele obteve essa proporção aqui. Ok? 9:3. Deixou isso aqui. Deixa a tentação, né? É doido, gente. E aqui é difícil sossegado. Pamela, Oi. acho que aconteceu alguma coisa na internet da professora. Também acho. Já viu o trabalho dela? Já. É praticamente isso daí que ela tá falando. Pois é, né? É isso que eu ia perguntar para ela agora, porque essa aula dela de 2 horas você assistiu? Não, essa última agora não. É de Ainda 2 não, horas, hein? eu acho que ela vem explicando no final de tudo isso. Uhum. 30 minutos. Eita, professora. Tu vai amanhã? Vou, tem que ir, né? É isso. A gente tá conversando aqui, tá sendo gravado. Pior ainda, deixa eu ver. Tentação. Bora sair, bora ver se eu entro. Manda mensagem pra, Vamos. manda mensagem pra ela. Deixa a freazinha falar já. Ou você quer que eu entre mais um garrafa para levar para lá? Não quer ir lá? Não. Eu trouxe de manhã. Bora sair, que ela falou que caiu a internet lá. Então, bora.